Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. Pois bem, pessoal, vamos lá. Hoje nossos assuntos são lubrificação, né? Um pouquinho aqui de manutenção preditiva também, falando brevemente sobre análise de vibração e nivelamento. E no final, né, deixei aqui um gatilho para a gente conversar um pouco sobre gestão de ativo, ISO 55000 e tudo mais. E aí, não sei se todo mundo trabalha na região, né? Mas é algo que vai vir muito forte e faz muito sentido quando o valor dos ativos são mais elevados. Então, como em Rio Verde aí o agro é muito forte, creio que grande parte aqui do pessoal que faz o curso, né, deva trabalhar nessa parte do agro ou no sucroalcooleiro, que também está muito forte, né? E aí, essa gestão de ativos vai vir. Então, é algo como indústria 4.0 que a gente está tendo um advento aí. Um dos pontos é justamente a automatização dos processos, o pessoal chama Big Data, né? Vem trazendo machine learning, então tudo isso aí vai sendo trago e com certeza o agro é um dos principais motivadores, né? Para quê? Porque hoje a gente planta, a gente tem agricultura, tem área Caraca, a palavra agriculturável, não sei nem se essa palavra existe. A área plantada, né, é maior do que, por exemplo, um nosso concorrente aí que é muito similar aos Estados Unidos, mas eles conseguem ter uma melhor colheita por hectare, né? Eles têm uma maior eficiência com relação ao plantio, e é muito disso. Essa ISO, né, vem lá da PS 55, muito presente na Europa, Estados Unidos, países asiáticos também, migrou para ISO 55000, 55002, e agora, né, vai vir para o Brasil aí, está sendo escrita pelo pessoal da BNT, vai se transformar em uma NBR. Então, as indústrias, né, as maiores, as multinacionais já têm trabalhado com isso aqui no Brasil e com certeza, né, isso vai chegar. Por que que eu falo? Imagina você fazendo uma gestão de ativo numa planta unidade fábio, tem um valor agregado bastante elevado. Mas o implemento agrícola hoje em dia é 10 milhões, 17 milhões, 35 milhões. Então, imagina você fazendo gestão disso, confiabilidade do maquinário, disponibilidade desse maquinário. Hoje é feita mais em gestão de ativo, por quê? É toda a vida útil. Você prolonga a vida útil. Imagina hoje você fazendo a compra de um carro. Vamos trazer para a nossa realidade. Se você tem um carro para comprar onde você tem todo o histórico de manutenção dele documentado, em concessionária, né? Ou mesmo que o cara tenha feito fora, mas esteja documentado toda a manutenção que ele fez, troca de peça, traz nota fiscal, tudo isso, acaba que o carro traz para você uma maior confiabilidade do que um carro que você vê que a pessoa não teve controle nenhum, não teve organização nenhuma. Então, o que que é isso? Não é em si só a gestão de ativo, ou em suma a gestão de ativo, mas é algo que está relacionado, que é justamente cuidar da manutenção, verificar tempo de parada, tempo de falha, melhorias, confere, né, a máquina rodar mais tempo, qual que é a melhor range, né, ela rodar com 90% do volume programado, mas ela roda 310 dias dos 365 do ano. Se eu colocar ela 110%, ela só roda 200 e passa muito tempo parado. Então, tudo isso influencia, e até porque esse implemento agrícola, muitas, né, das fazendas aí, das empresas, elas vendem depois. Então, esse valor a gente abate, né, quando vai comprar um novo. Então, essa gestão de ativo vai fazer muito sentido aí na indústria, já tem feito, né, nas maiores, é algo, dá nem para dizer que é novo, porque em países da Europa, na Ásia, Estados Unidos e tudo mais, já é comum. Mas é novo aqui no Brasil, é algo aí que vem realmente, vai vir indústria 5.0 depois, tudo mais, e isso vai realmente dar uma mudada na nossa concepção e na forma de enxergar a manutenção, né? Então aqui vamos começar com o nosso assunto de hoje, que é lubrificação, né? Tema amplamente estudado, discutido. Então, aqui traz um exemplo, né? O lubrificante tem como princípio de trabalho atuar como se fosse um colchão, com o objetivo de amortecer o impacto, reduzir atrito e desgaste. O lubrificante
preenche até transbordar as microcavidades existentes na superfície, formando uma película fina e protetora, criando uma situação similar à de um carro quando passa em alta velocidade sobre uma poça d'água, aquaplanando e perdendo contato direto com o asfalto. Então, esse mesmo comportamento ocorre através de duas partes em movimento. Então, ele evita o atrito, né, um desgaste entre dois metais, aí vai depender do nível de dureza de cada um, né, que aí o mais duro vai desgastar o que tem menor dureza. Outra coisa, gera calor, né, o atrito ali, o desgaste entre duas peças metálicas tem calor. Então, o lubrificante tem até essa benesse de ajudar no resfriamento, né, do seu maquinário e aumenta a vida útil. Então, escolher ele com a viscosidade correta, descobrir qual o melhor período quando a gente compra um maquinário, vem lá, né, citado no manual, qual a periodicidade que a gente trabalha, mas muitas vezes o nosso nível de trabalho é diferente, a realidade é diferente, né, onde essa máquina está implementada é diferente e pode mudar esse plano de lubrificação, né? Então, esse é um cuidado aí, um assunto muito importante. Tem diversas técnicas aí, gente. Eu conheço muita gente que vende, né, softwares aí para fazer essa gestão e vendem também a técnica, né, de como fazer da melhor forma para que garanta uma maior vida útil na máquina. Então, lubrificantes sólidos, né, tem Teflon, grafite, talco, lubrificante líquido, óleo animal, vegetal, mineral e os pastós, né, graxas à base de sabão de sódio, lítio ou cálcio. Com o advento da chegada de novas tecnologias e buscando adequação às novas tendências de máquinas mais rápidas e compactas, alguns fabricantes começaram a condicionar os óleos lubrificantes para o uso no estado gasoso. Então, aqui, ele é em spray, né? Lubrificante à base de óleo pressurizado é em spray, os famosos micro-óleo utilizados em nosso dia a dia. Então, isso vem da onde, né? Nikolai Petrov, lá de 36 a 45. Esse cara aqui, Bicham, né? Nem sei se é assim que fala, Tower e Osborne Reynolds, né? Deram uma ênfase maior à lubrificação, procurando aprofundar nos estudos das consequências da lubrificação incorreta e a causa do desgaste entre as peças em movimento. Então, você pode ver, ó, isso aqui vem lá de 45, e hoje eu conheço indústria que realmente não se atentou para isso. É lógico que as maiores já têm uma técnica de manutenção mais elevada, mas temos as menores, tem as que estão começando e tudo mais, e isso entra na parte de manutenção. Então, sempre que a gente está falando de manutenção, eu comento sempre nas turmas, né, que pela nossa cultura em si, o pessoal comenta que é um mal necessário. E eu já não enxergo da mesma forma, né? Eu já enxergo a manutenção como algo realmente lucrativo. Porque se você mantém maior disponibilidade da sua máquina, você tem mais tempo para operar, você consegue produzir mais, se for o ciclo natural, e você tem mais lucro. Se a sua máquina quebra menos, você produz mais, tem menos custo com manutenção e tem mais lucro. Então, eu enxergo muito como a manutenção algo que faz parte da nossa vida, né? A gente tem que manter as coisas, tem que cuidar, tem que zelar. E isso é um assunto ainda um pouco negligenciado. E lubrificação, nós estamos falando de manutenção em geral. Lubrificação, então, o cara acha que é lá, e lá, faz isso aí de uma em uma semana que o negócio vai funcionar bem. E, infelizmente, não é assim que funciona, né? Quem tem essa vivência na área, não sei, Wellington, qual que é a sua área, os demais que vão assistir esse vídeo depois, a gente, quem tem taca a graxa que vai, exatamente. Então, assim, quando não tem esse estudo, esse cuidado, infelizmente é isso. E aí depois a máquina quebra, não sabe por quê. Então, isso aqui tem uma periodicidade, tem um estudo melhor, qual a melhor tecnologia a ser usada, realmente é mais ou menos nesse caminho que você falou, Wellington. Depende muito do nível, né, de manutenção que é aplicado na indústria. Mas você vê que desde 45 tem gente estudando, mas hoje em dia ainda tem gente que não consumiu, né, esse material que está disponível para a gente. Então, atualmente, né, ele falou aqui, ó, é tribologia, né? Lubrificação correta causa desgaste entre peça e movimento, surgindo a tribologia. Então, atualmente, o intuito de detectar eventuais falhas mecânicas em equipamentos rotativos, a engenharia de manutenção tem usado equipamentos com novas tecnologias, entre as quais está a análise ferrográfica e estudos reológicos, né? Além disso, a gente tem análise vibracional, e dependendo de como for a sua máquina, muitas vezes até por termografia você consegue ver pontos de atrito, né? Depende muito aí de que tipo de máquina que você tem.
E tem diversas outras, né? Então, os lubrificantes são elementos que agem reduzindo o atrito entre duas superfícies. Ele também atua como agente arrefecedor, né? Retira calor do meio em que se encontra. Então, aqui está falando, ó, imagine duas peças que interagem com movimentos relativos de fricção, em que as imperfeições quase sempre presentes nas superfícies fazem que ocorra o atrito, conforme essa figura aqui, ó. Então, tem uma para a direita e outra para a esquerda. Então, as imperfeições na estrutura das superfícies são as causadoras do atrito. Então, nesse momento, é preciso que seja inserido o lubrificante, fazendo com que o atrito se reduza. Quanto mais eficientes forem as propriedades do lubrificante para uma determinada aplicação, menor o atrito gerado entre as matérias, entre esses materiais, né? Então, com menor atrito, menor desgaste, maior vida útil, e assim vai. Então, em que ele está mostrando, né? O segundo momento, após a aplicação do lubrificante, onde ele diminui, né, o nível de atrito entre essas duas peças. Então, o lubrificante consegue ocupar o lugar das imperfeições, reduzindo esse atrito. Ele também tem a propriedade, né, de trocar calor com o meio em que se está trabalhando. Esse calor é devido ao atrito gerado, aplicado pelo efeito Joule, né? Então, todo lubrificante tem um tempo de vida útil e o fabricante deve sempre especificar no manual essa informação, levando em conta o ciclo de operação ou o tempo de serviço da máquina, visto o tipo de trabalho a que o lubrificante está sendo submetido. Então, basicamente, se é um uso leve, moderado ou uso severo, né? Número de ciclos, o tempo desse ciclo também e o tempo de uso da máquina, né? Seria um orímetro ali conferindo quanto já rodou. O que também seria sempre que a gente entra nesse assunto, eu fico imaginando tentando associar na automotiva também, que aí já usa a quilometragem, né, como baseamento para a troca desses lubrificantes. Mas em todas as outras máquinas, o normal é ser por horas, né, horas de funcionamento. Então entra muito o seguinte, né, a máquina estacionária também não tem como, como fazer por quilômetro. Mas a hora, né? Porque o que que interfere a hora? Quando é fabricado o equipamento e ele faz o teste, hoje em dia tem advento de testar essa máquina no modo virtual, né? A gente tem aí softwares de CAD, de CAM, um deles é o SolidWorks, o outro é o Fusion 360 e assim vai. Ele consegue criar um gêmeo digital que seria uma espécie de unidade fábrica dele, só que ocorrendo de modo digital. Advento de inteligência artificial e tudo mais, né, aplicadas aí a diversos programas, ainda a tecnologia um pouco cara, que não é tão comum, né, aqui para a gente, mas já existe, ele consegue simular a atividade da unidade fábrica dele e simular quanto tempo nós vamos ter falhas, né? Aí entra, aí especifica quantas horas o rolamento a gente troca, quantas horas a gente faz a lubrificação, quantas horas a gente troca uma polia, troca uma correia, uma corrente, uma engrenagem e assim vai. Então, tudo quando é feito quando é feita a fabricação, o projeto desse maquinário que for, é medido em horas. E aqui não diferente, né? A lubrificação da mesma forma. Então, os lubrificantes são divididos, né, entre vegetais, animais e minerais. Os vegetais extraídos das plantas, né, a maioria são extraídos especificamente das sementes, óleo de girassol, dendê, amêndoa, assim vai. Os óleos animais, né, a partir da gordura animal, óleo de carneiro, óleo de boi, de baleia e outros. E os minerais são os derivados do petróleo. Então, também temos lubrificantes oriundos da extração de minérios encontrados na crosta terrestre. Então, temos sólidos, né, grafite, bisulfeto de molibdênio e temos os líquidos, né, óleos automotivos aí, que ele já está na natureza, né, no estado físico, e os pastosos, né, que são encontrados ali entre o estado sólido e o estado líquido, que são as graxas. Então, temos também os sintéticos, né, que é a matéria-prima gerada através de laboratório, 5W40, 2050. Então, esse 15W40 significa que ele é multiviscoso, né? Ele tem a viscosidade frio. Aquele W ali significa o inter, né? Que seria de inverno. A viscosidade 15 e 40 na temperatura elevada. Então, aqui, ó, trabalha com as temperaturas de verão 15 ou 20 W e no inverno 40 ou 50.
Daniel, você está comigo aqui, né? Opa, tô sim. Show de bola. Eu acho que essa informação aqui, se puder me confirmar, é a primeira viscosidade em relação às temperaturas mais baixas, né? Seria o Exata, 15. exatamente. Isso Eu aí acho que tá invertido, exatamente. né? Não, não, o 15 é em relação às temperaturas mais baixas, tá? É o comportamento do óleo. Na verdade, não é a viscosidade. É o Uhum. comportamento da viscosidade do óleo em temperaturas mais baixas, tá? E Isso. o, E o e o 40. 40 é o comportamento dele em relação às temperaturas altas. Não que ele tenha essa viscosidade na Uhum. temperaturas elevadas. Show de bola. Wellington, tá aí com o nome de Diego, mas é o Daniel, o outro professor aqui que tá ajudando a gente pra caramba. Tá até no meu ombro aqui, né? Ele também é professor de mecânica e eletromecânica, tá junto com a gente aqui na web aula. Show de bola, Daniel. Mas é justamente isso, né? Com o comportamento desse fluido que é o lubrificante em diferentes situações, né? Então aqui ele trouxe grau de verão e grau de inverno. Isso aí, até a linha do texto, realmente está invertido. No texto. É, No texto realmente está invertido. eu Seria achei que eu tinha grau. lido errado. Não, não. No grau, o primeiro é grau de inverno e o segundo grau de verão. Show de bola. Ficou claro, Wellington? Parei aqui porque eu senti que estava diferente. O Daniel veio e matou a charada. Show. Beleza. Então, temos os óleos sintéticos, né? São mais eficientes no trabalho quando comparado aos minerais, devido a apresentarem maior estabilidade térmica e poder detergente, né? São melhores na ação. Então, quando o laboratório, né? Nós temos aí quantos fabricantes de óleos ou óleos sintéticos, e que eles vão fazer? Eles vão para o laboratório por quê? O óleo mineral que tem disponível muitas vezes não atende todas as necessidades. Nós estamos falando, nós vamos entrar aqui em cada uma delas, né? Não vou dar um spoiler, não, nós vamos entrar em cada uma delas. Eles não têm a melhor eficiência em cada um desses pontos. Então, o que que ele faz? Ele entra no laboratório e começa a fazer algumas misturas, né? Mexer alguns pontos de fulgor, viscosidade e tudo mais, para ter um produto mais eficiente e que seja composta de matéria-prima mais abundante, porque diminui o custo, né? Então, quando você tem maior abundância de algum material, o custo cai. Então, justamente isso. Então, eles fazem esse trabalho, desenvolvem, né? Gasta muito dinheiro aí com P&D, desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, né? De tecnologia, justamente para pegar e fazer algo que tenha um custo-benefício melhor. Então, melhor eficiência com menor custo. Então, além de servir como redutor de atrito e elemento arrefecedor, o lubrificante tem um papel de retardar a oxidação através da película criada, impedindo o contato da peça com o oxigênio presente no ar atmosférico. E aqui sim as características, né, desses lubrificantes. Ponto de fulgor, né, que é a menor temperatura capaz de fazer uma substância evaporar-se e em contato com o atmosférico e com a menor faísca inflamar-se. Então aqui está mostrando, ó, ele estava a 30, vai a 200, 250, está pegando fogo, né? Então aqui, ó, que o líquido submetido a temperatura de 50 e 200 ainda não iniciou o processo de evaporação. Após atingir a temperatura de 253 graus Celsius, esse líquido começa a evaporar. Nesse momento, qualquer contato do vapor do produto com uma centelha de fogo irá inflamá-lo, né? Sendo assim, o ponto de fulgor deste produto é de 253. Essa é uma primeira característica. Outra é a densidade, né? Que é o que é a relação da massa de uma matéria em relação ao volume que ela ocupa. Então, se a gente usar o SI, que a gente viu lá em fundamentos mecânicos muito tempo atrás, né? As unidades SI, a gente tem quilo por metro cúbico. É que mostra, né? Na água salgada, o que que acontece? Quem tem menor densidade fica por cima, né? Então, essa bolinha aí, ela vai ter uma menor densidade do que a água salgada. E a mesma massa, né? Essa bolinha com a mesma massa na água doce já tem um processo diferente, ela afunda. Então, é justamente por isso, questão da densidade da água e mostrando o diferencial. Então, isso aqui também afeta, né? A questão do lubrificante, porque como ele troca muito de temperatura e tem relação direta, né? A densidade vai estar relacionada com a viscosidade. Porque o que que é viscosidade? Que é o mais comum quando vai falar sobre lubrificantes e óleos em si, né? Que é uma propriedade presente nos fluidos
e determina resistência ao escoamento. Então, se você quiser dar uma vazão, né, para ele escoar, para ele movimentar, essa viscosidade é algo que influencia. E aqui tem uma explicação, ó. A viscosidade no líquido se apresenta de forma diferente em relação ao fluido gasoso. Então, se estiver no estado líquido, é diferente do gasoso. Então, ó, a viscosidade diminui com o acréscimo de temperatura, o que ocorre com o processo inverso nos gases, né? Ou seja, ocorre um aumento da viscosidade a partir do acréscimo de temperatura. Então, quando ele está no estado líquido, é inversamente proporcional. Então, maior temperatura, menor viscosidade. Que o pessoal costuma falar que o óleo vai ficando mais fino, mais ralo, né? Então, ele acaba fluindo de forma, deixa eu ver aqui, de forma mais simples, né? Então, os óleos aí do automotivo vai indo para 5W30 e cada vez, né, com comportamentos que no fim vai gerar uma viscosidade um pouco menor, né? Justamente por isso. Então, maior temperatura, menor viscosidade. E quando ele está no estado gasoso, né? O fluido está no estado gasoso, então maior temperatura, maior viscosidade. Aqui também tem um errinho de português. Então, ele tem maior viscosidade com o aumento de temperatura. Outra informação importante é o ponto de fluidez, né? Que é a menor temperatura que o óleo consegue fluir, né, escoar. Então, ao atingir o seu ponto de fluidez, qualquer decréscimo na temperatura gera a solidificação do produto. Então, ele sai do líquido e vai para o sólido, né? E esse é outra característica importante observada nesses, vamos falar, ponto de fulgor, densidade, viscosidade e ponto de fluidez para os nossos lubrificantes. E essa lubrificação, como que ela é organizada, né? Tem a implantação dela, que é o momento inicial, né? Quando a equipe técnica determina o elemento lubrificante ideal. Isso a gente consulta geralmente em manual. E aí depois você pode, né, implementar, fazer algum teste, alguma intervenção mudando, mas isso já não é tão aconselhável quando você não domina esse assunto, né? Mas se for o caso, às vezes você tem um P&D dentro da sua indústria, você tem essa possibilidade de rodar numa máquina sobressalente, né? Se você tem redundância no seu processo, e aí você pode sim fazer um Kaizen, né? Kaizen é melhoria contínua dentro da indústria. Você faz o plano, você planeja, né? Faz a implantação, e geralmente a gente segue o que o manual diz, que é o mais comum e o mais aconselhável, né? Não quer dizer que sempre vai ser igual, porque eu sei que tem casos que muitas indústrias, né, trabalham, ou até o próprio fabricante, né, dá uma atenção maior e fala, ó, tem um outro óleo que é adequado para o seu caso em si, né? A máquina muda, mas eu rodo muito, severo, ou quando muda também máquina, por exemplo, vou usar na indústria alimentícia, aí você já não usa o lubrificante convencional, você já vai usar lubrificantes que são específicos para máquinas alimentícias, em bebida é a mesma coisa, porque se tiver uma contaminação, você não tem o risco, né, de causar imagina, causar doença, né, com os seus consumidores. Ter que retirar, então, tem graxa alimentícia, tem os lubrificantes aí que são adequados para cada caso, né? Então, o normal a gente confere no manual. Então, essa etapa é considerada mais importante, pois qualquer mais especificação do lubrificante comprometerá todos os outros processos. Então, o lubrificante é para a máquina aquilo que é o sangue para o corpo, né? Quando a máquina que foi especificada para trabalhar com lubrificação se encontra sem, aí, meu amigo, não demora muito, não. Você vai ter uma parada ali, vai ter que fazer uma manutenção corretiva não planejada, né? E lubrificante é essa para de funcionar da mesma forma como acontece com o corpo sem o sangue. Outra etapa importante no sistema de lubrificação é o controle, né? É justamente estabelecer os parâmetros ideais a uma lubrificação eficiente e a sua manutenção, mantendo o menor custo financeiro possível. Então, o que que é o menor custo? Eu demorar mais para lubrificar? Mas aí eu posso ter mais quebras, ou lubrificar sempre, aí eu tenho um maior custo e isso também gera muito resíduo. Às vezes, se você lubrifica mais do que é necessário, começa a sair graxa por todo lado, né? Tem um ponto médio nisso. A gente, a graxa é barata, mas imagina uma unidade de fábrica que tem muita.
Então fala muitas máquinas. E aí não é só a graxa, né? É hora homem também, que é o mais caro dentro da indústria, é a mão de obra. Quase todos os locais, né, de trabalho, a mão de obra acaba sendo mais cara. Então a HH que você gasta, né, fazendo lubrificação em excesso também te dá um prejuízo. Então, aqui, ó, uma empresa que trabalha sem definir o range de temperatura da máquina, né? Que é o máximo e o mínimo de temperatura que ela pode atingir, e sem conhecer o ponto de fulgor do lubrificante, índice de viscosidade, entre outros fatores, não poderá estabelecer o controle da lubrificação. Sendo assim, o controle só poderá ser efetivamente implantado quando souber previamente as informações de trabalho do equipamento do lubrificante. Porque imagina se escolhe um lubrificante e ele vai trabalhar no ponto de fulgor dele. Rapaz do céu, o risco é grande, né? Outra etapa é o manuseio e armazenagem desses lubrificantes, né? É tarefa sistemática, onde todos as recomendações. Aqui já entra a questão de FISP, que também, que é muito comum envolvendo essa área, né? Então tem uma ficha lá que traz todos os cuidados no manuseio, armazenagem, tudo isso aí o fabricante já diz, e sempre que faz aquisição, né, desses produtos químicos, pede-se a FISP para se adequar, né? Como que armazena? Precisa ser um ambiente seco, pode ter umidade, pode ter luz, né? Posso guardar em embalagem plástica ou tem que ser em embalagem metálica, né? Um barril, ou posso guardar numa bombona. Então assim vai. E temos a reciclagem, né, dos óleos usados. Se você descarta de qualquer modo, isso aí entra no lençol freático, entra nos rios e tudo mais. Se jogar no chão, nem mato nasce mais, né? Já fez isso aí, Wellington? Joga óleo usado e óleo queimado para você ver se nasce alguma coisa. Então ele degrada muito o meio ambiente, porque é um produto químico, né? Então ele tem que ser recolhido e dado a destinação adequada. E isso vem de acordo, ó, com o CONAMA, né? Por acidente já fez. Eu já vi gente usar óleo queimado, não queria mais capinar quintal e jogou. E isso acontecer. Então assim, bom, tá rindo, mas era para ser chorando, né? Porque realmente a gente tem que ter esse cuidado aí, justamente, porque imagina você jogar isso aí no chão e tomar uma multa. Rapaz, uma indústria fizer um negócio desse aí, multa ambiental, o negócio é ali 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão e vai embora, né? Então, além de degradar o meio ambiente, né, que é onde a gente vive, tem o custo financeiro também de uma multa. E as percas intangíveis, né? Que é a marca, ter uma má reputação, dificuldades aí, perder cliente, fornecedor e tudo mais. Então, tem que fazer a destinação adequada com relação à lubrificação. Show, Wellington? Agora entrar na parte de nivelamento e vibração. Vou dar uma pausa aqui, fazer um checkpoint, né? A parte de lubrificação, tranquilo? Se alguma dúvida, vamos aproveitar aqui para já, né, pegar esse gancho. Beleza. Você acha que você mandou beleza agora, né? Show de bola. Então vamos entrar para nivelamento e lubrificação, que também são pontos que afetam muito a vida útil, a vida útil dos nossos, show de bola, dos nossos equipamentos, né? Assim como a lubrificação também. Então faz parte da manutenção e realmente é algo a se preocupar. Então, máquinas e equipamentos em geral devem estar alinhados geometricamente e nivelados para operar com eficiência e bom rendimento. Então é muito comum. Muito comum não. Esse aqui eu já vejo mais cuidado no geral com relação à montagem. Ainda a gente encontra, né? Pessoal que alinha polia aí, vai no olho, né? Olho de pirata aqui, ó, fecha um, coloca o outro. Alinha engrenagem. Engrenagem ainda é um pouco mais fácil, né? Deixa eu me lembrar outros assuntos aí que o pessoal vai alinhar acoplamento, né? Não usa um laser. Então, assim, o que que gera, né? Gera um desbalanceamento, gera um desgaste, a máquina menos eficiente, desgaste prematuro, né? Avixe, Maria, então agora você falou um negócio que eu já vi muito. Outra coisa, quando você tem polia trabalhando com par, né? Correia dupla e assim vai. Ah, um cuidado legal. Obrigado, entendeu? Um gancho. Lembrei lá da indústria. Quando você vai trocar correia, por exemplo, a correia dupla, só uma danificou. Tem gente que pega uma nova e coloca no lugar. Então, correia dupla, troca de par. Por quê? Você vai ter o desgaste da outra, meu amigo. Vai trocar mais rápido. E um outro ponto legal, se a sua máquina, né,
duas correias, sempre faça compra, né? Aí você conversa com o seu almoxarife, compra só de par. Não compra de três em três, de cinco em cinco, uma em uma, porque lotes diferentes pode dar diferença também na fabricação da mesma, né? Da correia. Então, sempre se a sua máquina, né, trabalha com duas, faça compras aí múltiplos de dois. Se ela trabalha com três, múltiplos de três. Se trabalha com cinco, múltiplo de cinco. Já teve vários casos, né? A gente conversando aqui com outras turmas, teve caso de correr custar R$ 12.000. Aí realmente, aí a colheitadeira, deixa eu ver aqui, ó, correia dupla no rotor e rolete esteira, né? Aí teve um caso que a correia custava 12.000, Wellington. Aí, na hora que ele falou que custava 12, acostumado com correia de mais cara aí de 100, R$ 200, custar 12.000, aí já mudou a conversa, né? Eu falei, pô, aí a gente tem que fazer uma variação, tem que comprar algum instrumento, levar no laboratório para ver, né, dilatação da correia, desgaste e tudo mais, porque eram, se não me engano, eram três correias de 12.000. Aí você pegar e estourar uma, você jogar 24.000 para fazer uma troca de 36, né, fica complicado. E eu nem cheguei a perguntar o valor do ativo que tinha essa correia desse valor, né? Mas, querendo ou não, é um caso a se avaliar. No geral, passa da forma até como você disse aí da colheitadeira, né? Se é dupla, troca de duas e sempre faça a compra, né? Que são do seu almoxarifado em números múltiplos ao que é necessário. Porque isso aí faz diferença, sim, na questão da máquina. Então, alinhamento geométrico, né? Relação existente entre os planos geométricos e basicamente como que a gente alinha, né? Hoje tem máquina que faz isso, tem laser, né? Uma espécie de laser que vai fazer como se fosse uma projeção, né? E aí, como é até difícil explicar aqui pela câmera, mas ela gera, né, linhas, projeta essas linhas para você fazer o melhor ajuste para manter o alinhamento. Então, o laser é um desses. Deu para entender. Acho que você já viu esse tipo de ferramental, né? Então, faltou aqui uma imagem. Já vou fazer uma melhoria aqui no slide, que é justamente para isso, para facilitar. Porque se fizer no olho, meu amigo, depende muito do ângulo, né? Do ângulo que você está olhando. Ah, pô, faço isso há 300 anos. Beleza. Tem chance de você acertar? Tem, mas é mínima, né? O laser vai te dar esse advento de acertar muito mais, né? Montando, operando da forma correta, a sua chance de acerto e eficiência é muito maior. Então, que ele cita, deixa eu ver. Ah, o conjunto mecânico, cada equipamento seja trabalhando de forma harmoniosa, é imprescindível um alinhamento preciso na união de dois ou mais equipamentos. Então, uma bomba e um motor operando em conjunto, né? Tem o eixo que faz essa ligação. Então, imagine esse eixo desalinhado, dependendo aí, se tiver um rolamento mancal, vai danificar, né? Esse rolamento vai começar a tocar no mancal, depende da dureza de cada um, pode quebrar um rolamento, e aí o eixo ficar em contato com o mancal, e aí esquece, meu amigo. Aí você tem que jogar tudo fora, porque não vai ser só desalinhar o eixo, né? Vai desgastar muito. E muitas vezes é bem na posição que você precisa montar o rolamento novo. Então, aqui é um ponto também muito importante da manutenção, né? Conferir o alinhamento aí de eixos e outros sistemas de acoplamento, né? Teria um ponto de união ali justamente para quê? Para eles trabalhar de forma mais efetiva, né? A gente faz isso com o nosso carro, que é um pneu que custa ali, um pneu custa, vamos colocar um pneu caro aí, um caro não, um convencional, né? R$ 500. Então, imagina uma máquina que você está trabalhando que ela custa caro e a atividade dela, a produção dela é mais cara ainda, né? E aí realmente vale-se o tempo, né? E nós estamos falando de manutenção. Manutenção, como que é feita? Vou usar o da indústria também. É justamente fala na parada anual. Então nós temos parada anual a gente tem tempo, né? Ela é planejada, e aí não deixa de, no planejamento, lembrar, né? De conferir alinhamento e tudo mais, se precisar enviar para a empresa especializada, justamente para a gente manter, né, a melhor eficiência. E outro, aqui, ó, os fatores podem ser observados, né? Torção da própria estrutura da máquina causada por transporte inadequado. Já havia acontecido, e esse aqui é um dos causos mais tristes. E sempre que compra, né? Sempre que a gente compra a máquina, a gente imagina que está em perfeito estado. Pô, vai resolver o nosso problema, máquina nova. E aí, é aquela distribuição de Weibull, né? Ou curva da banheira. E entra na gestão de ativo. Ele diz.
É uma espécie de uma banheira mesmo, é um U assim que faz. Que no começo, né, a fase natal, né, a natalidade da máquina. Ele começa alta porque questão de startup, de máquina, fazer ele correto, adequação ao seu ambiente, à sua atividade, seu processo, ocorre muitos, como fala, intervenções corretivas, né? E uma das mais enjoadas é quando ocorre um dano no equipamento no transporte, porque você nunca vai imaginar que chegou estragado, né? É a última coisa, aí você começa a conferir uma coisa, outra, alinhamento e tudo mais, e você vai ver já na hora que diz te entregar, né? Já entregou estragado. Então depende muito se a máquina vai ter uma entrega técnica e tudo mais, mas infelizmente acontece e geralmente quando o cara faz lá a árvore de falha deles, né? O checklist que ele vai conferir é a última coisa que ele vai lembrar ou ele vai pensar, né? Que é chegar estragado. Então ele vai pensar que alguém passou lá e fez manutenção errada, alguém meteu a mão onde não devia, mas esse aqui é um fato raro, mas acontece algumas vezes. Tensões internas, né, do próprio material utilizado na fabricação da máquina. Isso é mais comum quando a máquina ainda são as primeiras, né? Estão vendendo as primeiras, tudo mais. Trazendo analogia para o carro, né? Que é do dia a dia, dá muito recall em carro que é muito novo no mercado, né? Porque pode ser que uma ou outra coisa ainda tenha que melhorar. Teve a validação e tudo mais, mas são componentes, são sistemas complexos, né? Com muitos conjuntos. Outra coisa é instabilidade da fundação onde a máquina se encontra assentada. Já vi diversas vezes o pessoal não usar o amortecedor correto, o calço correto, ou quando tem que fazer base de concreto, não fazer na profundidade, né? Não assentar ela, e aí vibrou, você tem a vida útil, né? Diminuída. Temos a presença de forças desbalanceadas provocadas pelo assentamento irregular dos elementos de fixação. Ali ele usou a fundação, né, quando é bloco de concreto, aqui amortecedor, né, você tem um, vamos dizer que a máquina tenha dois de cada lado, aí tem um deles que já está desgastado, não está legal. Ou você comprou três e tinha um guardado no almoxarifado. Então, esse desbalanceamento, né, nos pontos de apoio ali de fixação, também vai desbalancear eixo, vai desbalancear como? Não vai operar nivelado, né? Como a gente viu o nivelamento anterior, aqui vai vibrar, né? Aqui continua também, né? Vai estar desnivelado, vai ter as forças, né? Centrífuga, centrípeta e todas as outras não funcionando da forma como foi feito no projeto. Então, outra coisa importante é o balanceamento, né? Técnica de manutenção que estabelece o movimento equidistante de todos os pontos do elemento de giro até um ponto definido como centro. Então, é como se fizesse, eu tenho um ponto central aqui, eu sei que meu eixo é de 20, né? 20 milímetros. Então eu jogo um raio, né, de 20 e coloco o meu eixo ali e comparo. Que pontos ele toca essa extremidade? Lógico que tem que ter tolerância. A gente viu isso nos erros de forma, lá em montagem de sistemas mecânicos. Não sei se você lembra, então faz um tempinho aí, mas se tiver bom de memória, você vai lembrar. Então confere concentricidade, né? Faz um cilindro, né? Porque é toda a área do eixo, um cilindro virtual e colocar seu eixo dentro. Em pontos que ele sai fora, você vê que ele está realmente desbalanceado. Então, o desbalanceamento em uma máquina rotativa se caracteriza pelo fato do centro de massa do rotor não coincidir com o seu centro de rotação. Isso pode ocorrer por diversos motivos: acúmulo de material, perda de massa por roçamento com a carcaça, que a gente usou lá. Tava falando, você até escreveu, Wellington, a hora que vai tudo embora, né? Começa a tocar rolamento de mancal, e aí depois o rolamento vai embora, pega eixo de mancal, quebra tudo. Então, o roçamento ali, muito dificilmente você vai conseguir recuperar, porque o desbalanceamento realmente vai ser grande. Montagem excêntrica, entre outros, né? Uma vez desbalanceado, o motor em altas rotações apresenta uma fuga, uma força centrífuga que tende a puxar seu centro, né, para fora da linha de centro, provocando vibração na máquina. E aí, meu amigo, máquina vibrando que não é para vibrar, lógico que tem os limites de vibração, né? Você não consegue, quer dizer, dependendo, consegue do nível de aplicação, lógico, o custo aí vai ser muito elevado e a máquina, ela tem um nível de tolerância que ela suporta, né, de rotação. Mas se passar disso, você tem os seus materiais sofrendo tensões de cisalhamento, né? Ele começa a se romper. Então, essa força centrífuga é proporcional ao quadrado da rotação, o que provoca forças elevadas que são transmitidas aos mancais. E aí, meu amigo, o mancal está fixo
é na carenagem da máquina, assim vai, e infelizmente começa a vibrar demais, a máquina começa a quebrar, né? Vai cisalhar em vários pontos os pontos de concentração de tensão. Então, dessa forma, deve-se sempre procurar reduzir as forças que agem nos mancais através do balanceamento. Essa operação permite que a massa seja transferida pelo rotor de forma equilibrada, reduzindo assim o efeito indesejado da vibração, consequentemente aumentando a vida útil da mesma. E a vibração, né? Isso aqui vem no Indústria 4.0, muito linkada. Questão da lubrificação é importante na manutenção, questão aqui nivelamento, balanceamento também, e a vibração vem nas análises aí da preditiva, né? Então ela tem um link com a preditiva. Qual que é o diferencial? Lembrando aqui para vocês, é justamente realizar análise com equipamento operando. Então você não para fazer. Hoje em dia isso aqui está ficando cada vez mais comum. Ainda é caro, fazer análise vibracional é caro. Não só o instrumento, né, o equipamento, e também se desenvolver a técnica, se analisar a gráfica e tudo mais, apesar que está ficando um pouco mais acessível, né, para a gente ter acesso. E o que que ele ajuda? Um exemplo, se você trabalhar, como a gente viu na lubrificação lá, de forma preventiva, utilizando o que o fabricante traz, vamos dizer que ele queira que troque um rolamento a cada 5.000 horas de trabalho. Quando der 5.000, você vai abrir sua máquina e vai trocar o rolamento. Na preditiva, você consegue acompanhar. Então, muitas vezes, ele jogou 5.000 porque ele fez uma média de 1 milhão, não, né? Ninguém vai testar 1 milhão de vezes, mas fez uma média de 396 casos diferentes simulados lá no gêmeo virtual que ele criou da planta dele e viu que 5.000 é uma faixa aceitável para você trabalhar. Mas tem casos, né? Aí entra em questão de 6 sigma e tudo mais, que é a dispersão, né? Índice de dispersão tem casos que durou 12.000 um rolamento. Mas ele manda você trocar com 5. A preditiva te dá essa benesse de você ir acompanhando e ver quando esse rolamento vai falhar. Então, não só o rolamento, né? Tem vários eixos. Então, a oscilação, né? Vai pegar no gráfico e o tamanho, né, formato de onda, ele já sabe qual elemento na máquina é provável que esteja com desgaste. E aí vai, né, tem as zonas de tolerância também. Então, é a conversão de sinais mecânicos em sinais elétricos, a qual requer um especialista em vibrações e um instrumento eletrônico específico para a tarefa. Então, aqui, ó, a figura a seguir, né, deixa eu pegar a figura aqui. Basicamente, a transmissão por que está em embreagem. Ah, não, acho que é a figura aqui, né? Bomba mais motor. Aqui tem também. Você imaginar um bomba mais motor. Esse fato está intimamente ligado por serem os mancais os grandes responsáveis por receber as vibrações transmitidas pelo motor através do eixo. Então, quando você realiza análise de vibração, o especialista analisa as informações geradas para determinar se as vibrações da máquina estão dentro dos parâmetros aceitáveis ou se há alguma irregularidade. Então, os parâmetros observáveis são característicos das frequências, né? Que é esses formatinho. A gente tinha. Ah, não, aqui não tem, não. É justamente a análise da frequência de vibração, né, para determinar se as vibrações da máquina estão dentro dos parâmetros. Os parâmetros são observáveis, são característicos das frequências identificadas através da análise dos espectros de vibração capturados das máquinas em funcionamento. Então, após a coleta, né, da frequência gerada, o especialista informa os técnicos de mecânica quais os procedimentos deverão ser tomados para possivelmente solucionar o problema. E os valores, né? Tabelas de nível aceitáveis de vibração tá aí, ó. Já tem até NBR hoje em dia, né? Onde o técnico poderá tomar como referência, temos NBR 10082, que orienta, né, diversas classes de equipamento. Outra coisa importante é a geometria, né? A geometria de montagem, que é um ramo, né, da matemática e se preocupa com o estudo da forma, tamanho, posição, comprimento, área, volume. E a geometria de uma máquina do equipamento é fundamental para determinar a posição de instalação, local e assim vai. Entender a geometria é determinante para os profissionais da mecânica, né, que precisam efetuar o alinhamento de eixos em conjuntos mecânicos, aqui motor redutor, motor bomba. Peraí, tem um motor. Pode ser. Esse desenho aqui não está definindo aí, mas imagina em conjuntos, né, fazendo essa transferência e essa transmissão de torque.
Então, cada eixo, né, tem sua geometria totalmente distinta e por conta dessas diferenças, as ações do mecânico para conseguir efetuar o alinhamento tornam-se muito mais complicadas. Então, quando tem uma angulação, né, na montagem aí, porque ele vai trabalhar num ângulo diferente. Aí, se for tudo no mesmo plano, né, horizontal, vertical ali alinhados, é mais fácil. E aqui tem uma montagem, entendi qual que é a ideia do desenho, é essa geometria na montagem, né? Fazer esse cuidado para que esteja no ângulo correto a qual foi especificado. E aqui, meu amigo, se nos casos que a coisa está simples, né, tá assim, já tem muito problema. Eu ainda não tive nenhum trabalho que precisou fazer, né, uma montagem de conjuntos, né, uma bomba motor, redutor motor que tivesse essa angulação, mas aí então desnivelamento, desbalanceamento, realmente deve ser uma dor de cabeça muito grande. Mas aí, se nos outros casos você já precisa de ter um instrumento e técnica aprimorada, aqui é imprescindível. Senão você vai ter desgaste muito rápido, né? Se estiver no nível tiver montado conforme a geometria adequada, né? Com ângulo adequado, você vai ter problemas aí, porque aqui é uma montagem bem mais complexa. Outro assunto, né? Linkando aqui a manutenção, a gente está falando de sistemas, de equipamentos, isso tudo aqui envolve questão de peso, né? Para fazer manutenção, muitas vezes a gente tem que levar para a bancada, tem que tirar, por exemplo, tem que tirar dentro da meu setor X, porque entra a questão de qualidade, entra a questão de 5S, segurança dentro da unidade de fábrica, sujeira, né? Posso sujar, ou na minha bancada eu tenho as ferramentas mais perto, né? Melhora o meu layout de trabalho, o tempo. Então, isso aqui é muito linkado à questão da NR11 nas indústrias aí, não tem jeito. Quando você vai trabalhar, né? Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, aqui cita sobre movimentação de cargas, né? Para o profissional de manutenção mecânica, essas ações são de fundamental importância, pois toda e qualquer movimentação de carga deve ser seguida, né, conforme orientações. Então, é preciso saber o tipo de carga, geometria e peso nominal. Com essas informações é possível dimensionar e definir o tipo de estropo necessário, né, para a execução dessa amarração, né, da lingada. E o que que é o estropo, né? São elementos responsáveis pela amarração da carga e tem que ser cuidadosamente especificado para a atividade em questão. Então, questão de movimentação, que tipo, no transporte dela, que tipo de movimentação pode ter, ah, quando você faz essa montagem, né, do sistema dos estropos, né, ele realmente vai suportar o caso, vai atender à necessidade, ele pode falhar no meio do caminho, e se essa carga falhar a sua amarração, né, imagina aí movimentando dentro de um baú, dentro de um caminhão, na caçamba, num pórtico, na girafinha, onde for, né, justamente aí o dano que pode trazer. Genivaldo, o senhor ia falar? Fica à vontade, meu rei. Oi, boa noite. Boa noite, bom. Acho que o senhor queria a palavra, ou tá tranquilo? Não, é porque eu consegui conectar agora. Ah, show de bola, vamos embora, estamos Tem aqui. que poder conectar, porque eu não tinha baixado o aplicativo, né? Ah, show, tá pelo celular. Mas vamos lá que nós estamos terminando aqui o nossa aula de hoje, falando de lubrificação, falando um pouco de manutenção, nivelamento, desbalanceamento, vibração, geometria de montagem, agora o transporte, né, dessas cargas e movimentação das mesmas, né? Então, ó, cinta de carga são produzidos de acordo com a norma internacional e tem uma NBR também, né, que é a 15637, garantindo máxima segurança na utilização das cintas de carga em relação à sua capacidade. Então, muita não, né? Todas as vezes elas trabalham com faixas de segurança. Ah, tá especificada para carregar meia tonelada, né? 500 quilos. O que que acontece? Muita gente ali pode ter erro na balança e tudo mais, vamos dizer que ela só suportar as 500. Você tem um erro de tolerância da sua balança e sua carga tem 520. É o suficiente para ter um desgaste, né? Ter uma ruptura ali no material. Então, ele provavelmente vai suportar uma carga maior, mas não quer dizer que a gente tenha que usar ele para uma carga maior. Então, tem que sempre fazer, né, a adequação e a escolha correta para justamente não ter grandes problemas. Isso aqui
A gente está falando aqui de cinta de carga e tudo mais, mas até na questão de escolha de equipamentos, né? Vou escolher um Munk, vou escolher um guindaste, vou escolher um outro elemento de içamento, um elemento ali de suporte, né? Para eu trabalhar, por exemplo, uma girafa, eu tenho que me atentar, tá ali a girafa, eu vou pegar, vou usar, né? Tem que ter esse cuidado de ver que realmente ela suporta essa carga, ela é específica para isso, que imagina se colocando lá já teve alguns casos, né? Isso. Pórtico aqui depende muito da indústria, né? Mas Munk, Viran, tem vídeo na internet aí você acha de penca, né? Guindaste, tombando. Então, infelizmente aí, cinta, né? Estoura, carga cai. Geralmente é vídeo. O que que o elemento tem a paleteira, tem empilhadeira, né? Empilhadeira virando também. Então sai muito vídeo de vídeo cacetada, mas qual que é o problema de fato? É justamente não se atentar ao que está sendo realizado, o serviço que vai ser feito, né? A escolha inadequada aí para fazer esse transporte, né? Dessa carga e vem até o dano no tanto na carga quanto no nosso elemento de transporte, nossa maquinária, né? Então demonstra a manobra de transporte e movimentação de carga utilizando a cinta azul que tem a capacidade de 2 toneladas. Será que é? Ah, tá ali. Será que quase não dá para ver ela, hein? A cinta azul eu tô vendo mais os sprinklers aí, a linha tem uma tubulação vermelha. Lá em cima também tem tubulação azul. É eletroduto, é tubo de fluido. A cinta azul tá bem difícil de ver aí. Genivaldo, acho que pelo celular vai ser difícil. Então talvez tenha chance. Mas é justamente isso, né? Tá querendo demonstrar aí que uma cinta, né, de carga tá sem cinta, tá? Não, tem uma azulzinha bem. É que perto da tubulação ela ficou quase sem poder ver. Se você olhar na talhazinha aqui do lado direito dela, olhando para a direita com o fundo no pilar, aí você consegue ver ela. Mas comparado às tubulações que tem do lado, é muito difícil ver. Mas tem uma ali, Wellington. Não, creio que não foi a imagem mais adequada para a gente ver, mas dá para ver o elemento de transporte, né? E justamente a cinta sendo utilizada para quê? Para fazer esse apoio, né? Fixar ali e poder transportar dentro do seu. Aqui vai transportar dentro do galpão, né? É, o Temos também. Everton, Sim, Genivaldo. pô, tudo bem? Bom, Essa figura que você mostrou é uma talha? Entrei agora. não, tem uma talhazinha aqui. Isso Ah, aqui sim, tá parecendo um pórtico, né? Eu não sei se ele movimenta, que a foto cortou. sim. Ok. Era a minha dúvida, mas tirei minha dúvida agora. Show. E não eu falei, consegui conectar agora, né? Tava... Não, show de bola. Aí eu vou pedir, Genivaldo, a nossa aula fica gravada. Eu vou disponibilizar ela, creio que ainda hoje, né? Para vocês assistirem lá, justamente, igual você que entrou já no finalzinho, teve outros assuntos que a gente conversou aqui junto ao Wellington, né? Para Aham. justamente você conseguir assistir. Aí tem o motor elétrico justamente que faz esse içamento, né? E tem o. Aqui eu nem sei se é pórtico, porque pode ser que seja um pórtico, né? Mas pela estrutura física aqui, eu imagino que ele. Posso dar uma ajudada na descrição da figura? Pode, Daniel. Aqui tá mais fácil de enxergar aqui. Então, aí pelo que eu tô vendo, é uma ponte rolante, né? Uma ponte, né? É. Ela só tem deslocamento lateral. Ela tem uma talha mesmo de cabo de aço, né? Que faz o movimento Uhum, do guincho, do gancho principal dela. E nesse gancho principal, desse guincho, tem uma corrente, tá? Mais fino um pouco, né? Que uhum. provavelmente eles mostraram isso daí justamente para ter cuidado na hora de dimensionar o tamanho da corrente, né? Para quando for içar a carga, né? Porque pelo que está escrito ali na ponte, ela é de 3 toneladas. Tem que saber se essa corrente suporta 3 toneladas também, né? Esse é o cuidado que tem que ter na hora de movimentar uma carga desse tipo. Exatamente, show de bola. Genival, você entrou depois, o Wellington já está apresentado, tá com o nome de Diego aí, mas é o Daniel, que Hum. é outro tutor, né? Tá ajudando aí muito bem a gente e tá se adequando como fala?
se adequando às atividades aqui do Senai e tudo mais, e provavelmente vai estar ministrando aula para vocês também. Ué, Everton, só deixa eu tirar Sim, uma dúvida rapidão. agora, sim. Feito da bomba centrífuga, cara. Eu tô numa dúvida, por causa de me mandar as atividades, eu fiquei meio perdido nessa atividade. Ah, da SAP? Sim, da SAP lá. Tô meio ainda voando, tenho até o dia 14, né, para mandar essa atividade, Uhum. mas ainda tô buscando algo para que possa concretizar é, o meu aprendizado mais, o meu conhecimento a mais sobre bomba centrífuga. Eu vou colocar um vídeo que a gente gravou. Não sei se a sua dúvida é sobre a SAP em si ou se é um assunto além com bomba centrífuga. Se for a SAP, eu tenho um Ah, vídeo e de verdade, falando com o pessoal, eu vou colocar para vocês lá, realmente a atividade está bem tranquila de se fazer, né? Mas assim, na hora que a gente conversa, talvez ainda não teve aquela luz, mas na hora que você assistir o vídeo, você vai ver que vai linkar para a SAP. Se for algo envolvendo outra, além da SAP, né, falar sobre bomba centrífuga fora da SAP, aí você pode falar do assunto aí. Se eu conseguir responder você agora, a gente troca ideia. O Daniel está aqui comigo, já é um reforço. Se não for o caso, a gente prepara e fala no outro momento. É sobre a SAP ou é fora da SAP, a dúvida, Genival? é sobre a SAP mesmo. Ah, então eu vou colocar um vídeo. Vou colocar um vídeo, vou colocar assim do lado Dica SAP, que aí você Certo. assiste lá e não vai ser só da parte da bomba, não, vai ser a SAP inteira. Opa, fica melhor, vai esclarecer melhor, vai ficar melhor pra gente, pra É, mim, mas aí quando falando. vocês assistirem o vídeo, vamos fazer o seguinte, um trato, eu sempre faço com o pessoal, porque quando resolve a SAP, tem muita gente que some, né? E aí fica um compromisso de continuar. Porque Não, não não, é só a SAP, né? A gente tem que desenvolver as competências e habilidades necessárias. E aí tem que voltar. Mesmo que fizer a SAP inteira, já saber que essa aqui tá bem tranquila de fazer, né? Mas aí não deixa eu sozinho na sexta-feira, 8 horas, não. certo. Como assim? Ensino aula aqui, eu. Combinado? Combinado, meu irmão. Fica Fechado, eu vou colocar o vídeo lá. alguns Então técnicos. aqui o Ah, Daniel falou bem, né? Exatamente a ponte rolante. Eu estava tentando entender aqui, Daniel, se realmente a parte da tubulação tem umas bandejas aqui, né? Se elas tinham o espaço contido para a ponte ou para o pórtico passar, né? Mas você já falou e agora eu concordo plenamente contigo que realmente é uma ponte, né? Ela não vai fazer esse trabalho até essa movimentação, né? Igual um pórtico, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Show de bola. E outro aqui são os equipamentos, né? Para manuseio e transporte. Também NR11, né? Vai regulamentar essa parte, justamente porque imagina uma carga dessa caindo aqui. Então, toda vez que a NR tem relação com segurança, né? Norma regulamentadora, que por base, né? Quando foram criadas, é para basicamente o colaborador entrar e sair, né? Do trabalho, seja na fábrica, seja no setor terciário, né, de serviços, onde for que ele consiga retornar para casa dele em condições da forma como ele foi. É lógico que o cansaço não tem jeito de aliviar, mas a segurança sim, né? Que imagina que nós estamos falando de 2 toneladas, né? Que ele queria exemplificar a cinta, né? De 2 toneladas, e aqui se cair na cabeça de alguém, geralmente a gente não faz esse serviço passando sobre outros colaboradores, né? E é muito com que relaciona a NR11, porque já devem ter selecionado cinta errada, então caiu, já teve dano à máquina, dano à vida, né? Que aí já são danos intangíveis, né? Não dá para a gente mensurar. E aí a NR11 vem para justamente regulamentar essa parte e garantir segurança nesse tipo de serviço. Tem empresas que não cumprem, né, com os requisitos dessa norma, estão colocando em risco a segurança dos trabalhadores, todas as pessoas que circulam no local, juntamente com a integridade física da máquina, né, no mundo industrial e civil, já presenciando inúmeros acidentes ocasionados pelo não cumprimento das normas de segurança, inclusive morte, né? Constatamos que o erro médico geralmente leva à morte de um paciente, o que já é uma catástrofe e deve ser, né, evitado a qualquer custo. Já no mundo industrial, o erro, né, um erro pode levar à morte de inúmeras pessoas. Então, por isso, consideramos o meio industrial um local de risco, e de verdade, né, você não vai ver menor aprendiz lá, 18 anos, todo mundo treinado,
capacete cheio de selo, né? Várias NRs aí, quem trabalha na indústria ou no serviço terciário também, EPI e tudo mais, por onde, né, devem circular. Então, vai fazer um içamento, você tem que fazer a rota também, né? Você analisa a rota, porque geralmente as cargas são grandes, não tem nenhum obstáculo nesse caminho, dá para fazer essa rota, evacua essa rota de pessoas, né? Muitas vezes você não consegue evacuar dos seus maquinários, mas justamente você vai evitar ficar passando por cima, vai ter uma velocidade controlada para não ir muito rápido e a carga ficar balançando. O cuidado, o Daniel bem disse lá naquela imagem, né? Tem um outro elemento aqui, a corrente. Será que ela suporta, né, essa carga? Então, ele fez isso aí porque muito provavelmente o gancho principal dele não alcançava a altura que a carga tinha que passar, não é isso, Daniel? Aí ele fez esse rearranjo aí. É bem provável ter sido isso mesmo, para poder alcançar a carga, ele deve estar bem próxima do chão, né? Só É, que que, aí na hora de içar tem que ver se o peso, né, a corrente suporta o peso que ele vai ser içado, né? exatamente. Então, todos esses cuidados aí justamente para a gente cuidar do maior bem, né? Ah, o maior bem não é a máquina mais cara ou a máquina que mais produz, são os colaboradores. A gente fala, é para falar bonito, o professor fala, mas quem já viu o outro lado da moeda, que é quando a gente perde, né, um colega, e o custo que tem para a empresa uma causa trabalhista envolvendo um acidente, ainda mais que leve à morte, os danos, né, a marca, a imagem e tudo mais, realmente aí chega a ser muito mais caro do que qualquer ativo que tem lá dentro. Então, esse é o cuidado. Gestão de ativos, eu falei que ia falar no final, né? Eu falei no começo, eu deixei um gancho aqui para vocês para linkar. Essas são todas atividades, né, inerentes à nossa manutenção e tudo mais, e gestão de ativos muito inerente à parte de manutenção também. Eu vejo essa questão da gestão de ativos, né, ISO, que eu falei no começo, Genival, você que está entrando agora é 55 mil, vem da PS 55, e eu vejo com bons olhos que vai dar uma importância para todo mundo que trabalha com manutenção, né? O C hoje é de manutenção e ela vai trazer uns parâmetros para a gente controlar e justamente mostrar o bem que a manutenção traz. E aqui eu trouxe algumas melhorias, né? Melhorar o desempenho dos ativos, melhorar o valor dos ativos, gerir eficazmente o risco, promover o crescimento do negócio, processo de tomada de decisão fiáveis, né, confiáveis, e aumentar a confiança das partes interessadas. Então, vem daqui daí os 55 mil, eu falei um pouco, né, queria ser até mais curto, gente, eu acabei falando bastante, peço que você assista o vídeo depois, e a todo mundo que ficar curioso, né, digitar no Google já acha muita coisa em português sobre isso aqui. Então, são três, né? A 55 mil, que é a visão geral, princípios e terminologia, 55.001 requisitos dos sistemas de gestão e 55.002 diretrizes para aplicação. Alguém vai falar para mim bem assim, pô, mas eu trabalho no dia a dia, no chão de fábrica, com a mão na chave, né? Beleza. Mas a gestão de ativo, junto com o advento, né? TPM, indústria 4.0 tudo mais, todo mundo vai fazer parte da gestão, desde o cara que faça, né, o serviço ali, realmente coloque a mão na massa, até os gestores e tudo mais, porque já foi entendido que só dá certo quando é todo mundo. Tem muito lugar ainda que tem a briga da operação, o PCP com o PCM, né, o pessoal da produção com a manutenção. Então aqui também vocês vão ver, vai ter outras técnicas, ele vai descrever, né, manutenção vai crescendo até chegar em manutenção de classe mundial, que é o operador estar junto do manutentor e toda a equipe, né, voltada com foco, porque você consegue atingir níveis maiores quando a sua equipe está totalmente engajada, porque um ou outro faz muita diferença. Ah, eu não, todo mundo faz, eu não faço. Cara, a máquina que você for trabalhar, você vai, né, destoar dos demais. Muitas vezes você não vai seguir uma diretriz, um parâmetro já especificado, e isso afeta na onde? Confiabilidade, disponibilidade, custo, rendimento, né, lucratividade e o melhor desempenho aí da sua unidade. Fábio, trabalho, o que for. Show de Ô, bola? Aí fica aqui para vocês fazerem a leitura, né? Tarefa de casa, pode ser. Quem tiver interesse, né, ou dar uma lida para justamente aí, né, verificar sobre gestão de ativos que
É Então, muito linkado à questão de manutenção. professor, está finalizando. Eu vou ter Isso. que ir para o serviço novamente. Eu estou no Ô, intervalo. não, Eu vou ter show, que... gostei que você veio, hein? Eu corri e delonguei 9 minutos aí, já peço desculpa que passou, mas que quando o assunto vai, vamos embora, né? E É, acaba aí passando um pouquinho. Mas tá agradeço certo. demais, Genival. Bom trabalho para o senhor aí, com Deus, boa semana e até nossa próxima web na semana que vem. Obrigado. Você vai mandar lá o vídeo, né? Isso, E os lá. dois, esse de hoje e uma gravação com dica de SAP. Ok. Obrigado, professor. Deus Com abençoe. Deus, hein? Amém, Bom também. trabalho, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Wellington, sei que o Genival tá saindo com a gente aqui, mas agradecer também a presença, né? Esteja aí sempre que possível. Sei que tem muita gente trabalhando no terceiro turno, né? Mas sempre que possível, se vocês estiverem conosco, faz muita diferença. E se possível, se tiver um microfone também, para a gente ir trocando informação, né? E aprender contigo também. Vai ter muita coisa boa aí para contar para gente. Tá bom? Então, agradeço a presença dos senhores, agradeço aí, Daniel. Muito obrigado aí pelo apoio. Só o ouro aí. Valeu demais. Obrigado você E aí, pelo o espaço. Daniel vai tendo aí mais contato com vocês, tá bom? Então, muito provavelmente a gente vai levando essas webs aí em dupla e futuramente é provável que o Daniel siga com vocês, mas isso a gente tá analisando, tá estudando e vai ser feito da forma mais tranquila possível para todo mundo, tá bom? Então, a quem está assistindo também esse vídeo depois, com Deus, boa semana, até a nossa próxima web aula. Tchau, tchau.